Terça-feira, 19 de setembro de 2017, Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero fazer uma gravação hoje, novo local de banho do Profeta Elias. O Profeta Elias já há uns 6 meses se tornou morador de rua. E para não fazer uso de locais públicos como da prefeitura, então eu prefiro fazer meu banho à parte. E eu tinha achado um local ali em cima, lá em cima, lá próximo àqueles prédios ali, ó, lá no alto, lá na frente lá. E lá eu estava tomando meu banho. E aí eles fecharam uma tubulação de água pluvial que saía do chão, umas drenagens de água do túnel João Penteado. Aí eles fecharam o cano e interditaram a área lá onde eu tomava banho, e alguns moradores de rua tomavam banho também. Aí eles canalizaram a água e ela desce numa manilha e vai dar no Pissarrão, que é um córrego, escoamento de drenagem de água da cidade aqui. Então a água de onde a gente tomava banho está saindo naqueles 2 túneis ali embaixo. Vou dar uma descida ali para vocês verem onde que é. Um local até razoavelmente sociável, local bacana para tomar banho. E a água também, ela não está misturada com água de esgoto. Eu fiz uma análise da água aqui para ver se estava bacana, e a água tá legal até. E o código Pissarrão também, o sinal também não está inadequado, está até razoável. Dá para se tomar um banho aqui, dá para se lavar uma roupa aqui. A gente não vai fazer uso da água do Pissarrão porque tem água contaminada aqui, mas a água aqui dessa tubulação ficou bacana. Você pode ver um grande túnel aqui, ó, uma grande canaleta, tá vendo? Isso aqui deve ter quase uns 3 quilômetros. Então eu entro aqui e daqui eu tomo o meu banho, entendeu? Dá para lavar roupa, tudo. É bacana aqui. Olha lá para vocês verem. Olha só. Então, ali no alto eu deixei meu carrinho. Vocês dão uma olhada como que é isso aqui. Aqui em cima tem um barranco cortado, um patamarzinho em cima do barranco. Aí tem esse tubo e tem aquele outra canaleta. A leitura que eu fiz aqui é a seguinte: essa água aqui é do túnel esquerdo, da água que nós tomávamos banho. E essa outra água aqui é a drenagem da água do outro túnel. Então toda a água que sai, e aqui tem uma árvore bacana aqui também. Eu lavo roupa aqui nesse patamarzinho de concreto. Tem esse patamar de concreto aqui, uma ladeirinha, eu lavo a roupa aqui em cima. Então o que acontece? Esses 2 túneis são os túneis que drenam a água pluvial, água do subsolo, não água pluvial, água do subsolo, que sai de lá dos túneis João Penteado esquerdo e direito. São 2 túneis, 2 cavidades de saída, entrada e saída. Então e aqui, ó, esse camarada usou uma lata aqui para fazer uma sopa. Alguma pessoa que deve dormir nesse barranco aqui. Então os moradores de rua se viram como pode, sabe? Então tá aí para você mais um documentário do Profeta Elias, como nós vivemos na rua como morador de rua. Até mesmo que eu tô na rua agora, eu tinha feito um voto com o Eterno quando eu saí lá de Hortolândia, e disse ao Eterno assim que eu iria passar uns dias morando na rua, porque eu queria ter uma experiência de como é morar na rua. Pra você ver. Eu queria ter uma experiência de como é morar na rua. E aí eu fiquei 1 ano e meio, aproximadamente, aqui em Campinas, sem cumprir esse voto, na verdade.
Só que chegou agora pro final e eu não consegui mais pagar a pensão. E obrigatoriamente eu tive que ir pra rua. Então aí eu me lembrei daquele voto que eu tinha feito de morar na rua para ter uma experiência com o que é a rua e para também fazer uma sondagem do que acontece na rua, o que está por trás desse público, dessas pessoas que moram na rua. Qual que é o sentido, o porquê que eles moram na rua. E agora então eu já tenho em mente, depois posteriormente farei vários documentários esclarecendo muitas coisas acerca dos moradores de rua, acerca dessas pessoas que vivem em condições de rua. Eu queria saber o que rola por trás desses bastidores dessas causas sociais que ocorrem na sociedade, ocorrem no Brasil. E eu descobri uma grande conspiração terrível que eu vou contar para vocês em documentários futuros. Há uma conspiração terrível por trás dessa pobreza social, por trás desses moradores de rua, por trás dessa cidade periférica que existe de pobreza. Há uma conspiração da Horde Illuminati terrível por trás desse sistema de pobreza. Eu vou só adiantar uma palhinha, depois eu dou mais detalhes. O que rola por trás dos moradores de rua, todas essas pessoas que vivem em situação de rua, é uma grande conspiração. E as pessoas que moram na rua, a maioria, quase sua totalidade, os 95% dos moradores de rua, tramam dentro de um processo conspiratório. Por que eles tramam? Eles tramam porque eles têm que fazer, eles têm que trazer consigo uma forma para a sociedade de que existe uma classe pobre, que existe uma classe mendiga, que existe uma classe miserável. Mas isso é uma grande conspiração porque na verdade existe entre aspas, porque essas pessoas que estão na rua são aliadas, são cofamílias da classe alta, da classe média alta e da classe alta. Então o que acontece é que é para causar uma impressão aos pobres, para causar uma impressão às pessoas que têm as suas debilidades sociais, que tem pessoas mais piores do que ela. Esse é o contexto e essa é a razão dessa pobreza diabólica e terrível que existe nas cidades. E agora há 6 meses já aproximadamente na rua, eu fiz uma sondagem profunda, rezando, orando, estudando, conversando, pesquisando para descobrir o que tinha por trás, o que rolava por trás nos bastidores desse mundo que existe periférico nas sociedades. Então eu estou dando uma palhinha de adiantamento para vocês. Essa mentira e essa conspiração de que essas pessoas que vivem em situação de miséria, os moradores debaixo de ponte, moradores que vivem nas calçadas, até mesmo os bêbados, os drogados, não aqueles que já se entregou a um estágio mais avançado, como no caso dos usuários de crack. Esses aí não tem mais nem consciência de nada. E se eles tivessem consciência antecipadamente, eles nem teriam chegado a essa situação. Mas eu estou falando das pessoas mesmo pobre, mendigas de rua. Eles, a maioria deles, eu tive em contato pessoal com eles e estou em contato pessoal com eles diariamente. A maioria deles são pessoas espiritualistas. E a maioria deles são videntes, são pais de santo, pode-se assim dizer, porque eles têm um contato diretamente com os guias da Umbanda, do Candomblé, da Magia Negra. E os deuses deles até inclusive falam comigo. Tá compreendendo, queridos? Como que é uma coisa terrível. Então eles estão naquela condição de miséria social, segurando a onda, pagando dentro de uma legislação que eles têm lá dentro do ocultismo, pagando uma legislação de um karma. A palavra já está falando um karma. Para eles ter karma, calma, vamos assim dizer. Para eles ter calma, que depois que
a rolarem os documentos espirituais, o desenrolar da guerra entre Elias e as nações. Então, na perca de Elias e Elias sendo destruído pelas nações, então esses mendigos, eles aí vão ter lugar de privilégio dentro da sociedade e vão ter as suas riquezas entregues. Mas que para isso ocorra, eles têm que estar lá na situação de miséria, de mendicância, mantendo aquele padrão de miséria social para ser visto pela sociedade da cidade de Campinas, da cidade de São Paulo, da cidade dos estados brasileiros, das cidades do mundo, para que haja documentário jornalístico e reportagem de que há uma classe que vive em estado de calamidade, que há uma classe que vive em estado de miséria. E agora ainda vou abrir um pouquinho mais. Aquelas favelas que existem também é um grande processo conspiratório da globalização. E na verdade, aquelas pessoas, na sua quase totalidade, Eterno, retém os ventos para que o áudio saia com qualidade. Aquelas pessoas que vivem lá em condições análogas, pode ser assim dizer, à sociedade de classe média, aquilo ali é uma conspiração e uma farsa. E todas aquelas pessoas que estão morando ali nas favelas, a maioria, quase 95% delas, estão aguardando a destruição do profeta Elias e do povo do Eterno que estão dispersos dentro da nação brasileira, para que eles tomem conta do governo da nação brasileira, das cidades brasileiras e depois do mundo. Então, não é uma pobreza que existe porque os bancos estão lotados de cédulas de dinheiro, porque os hipermercados, os grandes armazéns de estoques de tecnologia, de alimentos estão abarrotados e o dinheiro não chega a essa classe pobre, porque eles estão aguardando a liberação do antideus, ou seja, do governo organizado pelos deuses pagãos através de Brasília, através da ONU, através dos decretos das Nações Unidas. Eles estão aguardando Elias ser destruído para que todo mundo fique rico num só dia. Porém, veja o que está em trânsito. Porém, se o profeta Elias vencer esta batalha, sabe o que acontece? O profeta Elias toma o governo local, e depois o governo nacional, e depois o governo global. E esses que estão aguardando e torcendo e fazendo todas as suas ritualísticas pagãs para destruir o profeta Elias, todos os trabalhos de magia negra, de bruxaria que são feitos em todas as nações da terra são direcionados ao profeta Elias. Então você pode imaginar o peso da batalha espiritual que o profeta Elias enfrenta diariamente dentro de Campinas. Toda a sociedade organizada, artistas, modelos, repórteres, jornalistas, delegados, policiais civis, militares, guardas municipais, procuradores, desembargadores, juízes, vereadores, políticos, até os mendigos, até os pobres fazem guerra contra a minha vida diariamente. Então, para você ver, querido irmão, o que o profeta Elias está passando é a última guerra, intitulada a Guerra de Disputa Final, o duelo entre o bem e o mal. Uma vez que o profeta Elias subir, aí o Eterno vai tomar governo. O Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, vai tomar governo. Aí iniciará o período de guerras do povo do Eterno contra as nações. Mas vocês não têm essa informação. Por quê? Porque a Bíblia não deixou rastro detalhado dessas informações. Mas os rastros da literatura bíblica dá uma análise, algum panorama
por codificação do que será o que eu estou dizendo a vocês. Então tá aí para vocês mais uma parte documental das revelações do profeta Elias. Muita shalom a todos, fiquem com muita paz.